Bem-vindos à atividade do Programa Educacional da Academia de Ciências Farmacêuticas, que traz hoje, 27 de março, uma discussão essencial para a área Desafios da Pesquisa Clínica, Inovações em Desenhos de Estudo e Evidências do Mundo Real. Esta palestra do eixo temático Pesquisa Farmacêutica, Toxicológica e Clínica contará com a presença de dois renomados especialistas, Viviane Castilho, gerente de Ciências Médicas da Libs, e Guilherme Julian, líder de evidências de mundo real na Pfizer, para conversar a respeito. Durante a atividade, eles irão apresentar inovações em desenhos de estudos e evidências do mundo real, contextualizando o emprego dessas na pesquisa clínica. Não perca essa oportunidade de aprender com especialistas, com estes especialistas, e aprofundar seus conhecimentos na área farmacêutica. Quero destacar que as atividades educacionais da academia estão organizadas sobre 7 eixos. Cito: análises clínicas e toxicológicas, educação em ciências farmacêuticas, biodiversidade, insumos farmacêuticos, políticas públicas da saúde e tecnologia farmacêutica e cosmética, além do nosso eixo já citado, toxicologia, pesquisa farmacêutica, toxicológica e pesquisa clínica. As atividades acontecem todas as segundas-feiras ao longo do ano, das 18 às 19h30. E o calendário é divulgado no site cienciasfarmacêuticas.org.br. Sou Leonardo Teixeira, membro titular da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil e coordenador do Comitê de Trabalho do eixo temático Pesquisa Farmacêutica, e serei o moderador responsável pela atividade de hoje. Desafios da pesquisa clínica, inovações em desenhos de estudo e evidências do mundo real. A pesquisa clínica é uma das áreas mais importantes da indústria farmacêutica, pois é responsável por fornecer evidências científicas sobre a segurança e eficácia dos medicamentos antes que eles sejam disponibilizados ao público. O desenho dos estudos clínicos é rigoroso e inclui protocolos padronizados para garantir que os resultados sejam confiáveis e precisos. Além disso, o uso de evidências de mundo real, ou do inglês Real World Evidence, tem se mostrado cada vez mais importante para complementar as evidências obtidas em ensaios de pesquisa clínica randomizados. Evidências de mundo real utilizam dados como registros médicos e dados de seguradora, como, por exemplo, para avaliar a eficácia e a segurança dos medicamentos e tratamentos em condições reais de uso. Isso permite uma melhor compreensão dos benefícios e riscos dos medicamentos, bem como a identificação dos pacientes que podem se beneficiar mais de um determinado tratamento em detrimento de outros. Combinando a pesquisa clínica, novos desenhos e evidências de mundo real, podemos obter uma compreensão mais completa e precisa dos efeitos dos medicamentos na saúde humana, o que pode levar a melhores tratamentos e cuidados de saúde para todos. E para abordar esse tema, nós convidamos dois grandes especialistas, Viviane Castilho, graduada em Farmácia e Bioquímica pela Universidade Paulista, possui especialização em Farmacologia Clínica pelo IPH, e em pesquisa clínica pela Harvard Medical School. Foi também coordenadora de estudos do Hospital Dante Pazzanese, de cardiologia, por 9 anos, e atua na indústria farmacêutica há mais de 25 anos, tendo liderado equipes em pesquisa clínica, bioequivalência, Medical Science Liaison, MSL, e comunicações médicas. Atualmente é gerente de ciências médicas da Libs. E Guilherme Julian, farmacêutico pela Faculdade Oswaldo Cruz, possui mestrado em psicofarmacologia pela Unifesp, é especialista em pesquisa clínica pela Harvard Medical School e tem mais de 8 anos de experiência em estudos de vida real e estudos clínicos. Hoje, atua como líder para a América Latina de evidências de mundo real na Pfizer. Cada apresentador terá um tempo estimado de 25 minutos, para compartilhar suas experiências e conhecimentos com o público. Após a segunda apresentação, teremos um espaço reservado de cerca de 20 minutos para as perguntas e respostas. É importante lembrar que a sua participação é fundamental para o sucesso dessa atividade.
Por isso, solicitamos que você formule suas perguntas ou faça suas colaborações no chat desta plataforma, né, que é a Zoom. Eu, como moderador, receberei e organizarei todas as perguntas para que encaixar o maior número possível dentro do tempo estabelecido. Então, não perca essa oportunidade. Vamos aprender com nossos dois convidados e, neste momento, eu convido, então, a doutora Viviane Castilho para iniciar a sua apresentação e, posteriormente, o doutor Guilherme Julián. Doutora Viviane. Primeiro, eu queria agradecer o Léo, né, ao convite que ele me fez para me contar um pouquinho da minha experiência para vocês. Aqui é um bate-papo, eu falei para o Léo, isso aqui é bom que a gente vai bater um papo, tirar a dúvida de vocês, e também a Academia de Ciências Farmacêuticas. É um prazer estar aqui para me falar um pouquinho para vocês dos novos desenhos de estudos clínicos, quais são os desafios para esses novos desenhos que estão chegando, né? Então, aqui estão os meus conflitos de interesse, falando um pouco de mim, farmacêutica bioquímica, que nem o Léo falou. Comecei lá na época que eu estava estudando na farmácia, então uma professora viu essa possibilidade de eu trabalhar na pesquisa clínica, falou, acho que você leva jeito, você é uma pessoa organizada, você não quer tentar? Aí eu acabei indo, né? Fui treinada no Emílio Ribas durante 2 meses para ser coordenadora de centro de pesquisa, então comecei a minha carreira como coordenadora de centro de pesquisa, fiquei lá, aprendi um pouquinho, aí eu fui para o Dante Fazanese para poder criar um centro de pesquisa lá, fiquei lá um bom tempo durante toda a minha faculdade, e depois ingressei na indústria farmacêutica como monitora de pesquisa clínica, que foi na Schering do Brasil, hoje Bayer, e depois eu acabei indo para... eu acabei sendo monitora, coordenadora de pesquisa clínica, trabalhei com assuntos regulatórios, na época que, na transição, onde eu tive meus 2 filhos, que eu acabei tendo 2 gravidez seguidas, né? E aí acabei indo para a Novartis, também em assuntos regulatórios, como gerente, depois virei gerente de pesquisa clínica Latam, né, da área ali, cuidei dos estudos Latam, e depois eu tive essa oportunidade de vir para a Libes, há 9 anos atrás, estou 9 anos na empresa, montei um departamento, né, lá de pesquisa clínica, né, no começo era pesquisa clínica e hoje chama Ciências Médicas, porque, que nem o Léo falou, a gente tem 4 guarda-chuvas, né, que é a pesquisa clínica, a bioequivalência, o relacionamento científico e informações médicas, né? Então, assim, é uma coisa que, gente, a gente sempre está aprendendo. Então, não é uma coisa que a gente já sabe, eu sempre falo, o aprendizado, ele é constante. Aí, falando um pouquinho, né, dos estudos, né? Então, a gente sabe que os estudos clínicos, eles demoram de 5, 6, 7, 8 anos ou mais, né? E com isso a gente precisa mais catalisar, envolver mais os nossos colaboradores, que é a academia, a indústria farmacêutica, os pacientes, alguns prestadores de serviços, alguns órgãos regulatórios, a parte de monitoria, enfermeiro, farmacêutico, então isso é muito importante, que isso a gente leva, para a gente poder fazer, ter a condução dos estudos clínicos para quê? Para a gente chegar tanto na segurança como na eficácia. E aí, o importante é que hoje a gente tem, todo mundo já conhece os estudos clínicos tradicionais, que é fase 1, fase 2, fase 3. Fase 1 ainda a gente tem no Brasil, mas em quantidade menor, então a gente vê que a gente não tem tanta quantidade de estudos fase 1, mas o 2 e o 3, a gente até sabe que lá no site do Anvisa eles até mostram para a gente, onde a gente tem esses modelos que eles já são mais conhecidos e eles são... as pessoas, eles têm a quantidade que chega para o Brasil são maiores, mas a gente tem os novos modelos. E esses novos modelos de estudos clínicos que são bem desafiadores, né? Porque eles não são... Ninguém, é novo para todo mundo, é novo para a indústria, é novo para quem a gente está contratando, para o prestador, é novo para a agência regulatória. Então, mas a gente brinca que o futuro chegou, ele está aí, gente. Então, a gente tem esses novos desenhos de estudos, né? Então, a gente tem os estudos que são os umbrella trials, que são estudos com várias terapias direcionadas no contexto de uma única doença. A gente tem os baskets, que são estudos de uma única terapia direcionada no contexto de múltiplas doenças e subtipos de doença. A gente tem os de plataforma, que é muito novo, né? Então, tem multinacional que já tem esses estudos, né? Que são estudos com múltiplas terapias direcionadas no contexto de uma única doença, de forma que dure para sempre, ou a gente tem que entrar ou sair da plataforma de acordo com um algoritmo, né? A gente tem os estudos descentralizados, né, que a gente sabe,
que são os estudos onde a gente consegue fazer algumas coisas de forma descentralizada mesmo, ir até a casa do paciente, ter um termo de consentimento livre, esclarecido, eletrônico. Então, tem esses tipos de estudos também. Tem os adaptativos, que no meio do estudo a gente adapta para alguma realidade, esses são muito novos também. E a gente tem o que o Guilherme vai falar para vocês, são os estudos de mundo real, né? Que a gente sabe que esses estudos de mundo real, eles têm... Ele vai explicar direitinho para você, mas a gente sabe que tem os estudos de mundo real, que são aqueles que misturam com a pesquisa clínica. Então, eu tenho bastante experiência nesses que a gente também faz uma mistura entre, são os observacionais que a gente fala, que tem um pouco de pesquisa clínica, mas tem os clássicos, que eu acho que o Guilherme vai mostrar para vocês, que às vezes a gente não mistura. Então, falando nesses grandes desafios, qual que é o grande desafio hoje, né? Quando a gente ganha esses estudos novos? É o custo e o tempo, né? Então, o custo que eu digo para a empresa nacional, o que é o custo? A gente tem aquele budget que a gente, olha, você tem que gastar tanto, e a gente tem que contratar todo mundo por aquele valor. Será que a gente consegue, com esses novos desenhos, um novo exame, vai ter que contratar um fornecedor que vai levar a medicação para a casa do paciente por causa dos estudos descentralizados. Então, o custo, às vezes, para a indústria nacional é muito grande, então a gente tem que sempre estar lá cotando, sempre... E o tempo, né? Então, a gente tem aquele tempo e a gente tem que viabilizar aquele projeto e, às vezes, a gente não consegue e acaba perdendo. Então, isso também é muito importante, né? Então, a gente sempre fala do protocolo, gente. Então, assim, existe uma grande diferença quando a gente traz um protocolo de uma indústria internacional, traz um protocolo de uma indústria nacional. A multinacional, ela recebe o protocolo pronto. Ela consegue até participar do processo de feasibility que a gente fala, né? Então, existe um feasibility médico no começo, que o Brasil, assim, a gente consegue dar a nossa opinião para ver se a gente consegue adaptar aquele projeto ao Brasil, à realidade brasileira. Mas, assim, a gente dá nossas opiniões, mas, assim, a gente não sabe se no final vai vir igual a gente falou. Daí a gente tem que receber aquele projeto, estudar aquele projeto e adaptar ele também aqui no Brasil. Mas ele vem pronto. Então, a gente participa do feasibility, mas ele vem pronto. Mas para a empresa nacional, a gente que tem que fazer. E, às vezes, a gente não sabe escrever. Gente, é muito difícil escrever esses novos estudos. A gente está aprendendo muito. Por isso que eu falo que a gente, na pesquisa clínica, a gente aprende sempre. A gente nunca deixa de aprender. E aí é muito difícil escrever esses projetos de pesquisa clínica, com esses novos desenhos. E aí, às vezes, eu tenho que contratar uma mão de obra. E às vezes eu não tenho essa mão de obra, eu tenho que terceirizar lá fora. Aí vem o custo e o tempo. Então, por isso que, assim, isso para a gente é um grande gargalo. Então, assim, homologar, então, fazer uma brochura, um termo de consentimento, uma estatística, também é um gargalo, né? É tudo muito novo, esses novos desenhos de estudo. Será que todo mundo tem esse conhecimento? Não tem? Então, isso é uma grande dificuldade para a empresa nacional, né? Para a multinacional já não, porque vem pronto. Talvez, como eles têm que adaptar o projeto de pesquisa clínica para o mundo, às vezes a gente cai a gente não consegue, às vezes, viabilizar alguma parte do projeto, mas, assim, a gente sempre está ali estudando, tentando, achando um vendor, né? E homologar os serviços, né? É muito difícil você homologar os serviços. Isso eu falo internamente, né? Não, assim, você mostrar para a empresa dentro, olha, eu preciso daquele projeto escrito, mas eu não tenho... essa pessoa aqui no Brasil escreve, vou ter que terceirizar. Então, isso também é muito difícil. Na hora que você está homologando uma empresa, você mostrar quais são os exames que você precisa. Então, assim, a gente sempre também está treinando as pessoas internas para eles entenderem qual tipo de serviço eu quero e por que eu quero aquele serviço, né? Então, a gente tem essa dificuldade também na contratação de laboratórios de análises clínicas, isso tanto na nacional quanto na multinacional, que a gente não tem aquele exame aqui disponível, tem que terceirizar para fora, aí a gente tem que precisar de um courier para poder mandar a amostra biológica para fora, aí já para a nacional, isso já é mais uma etapa de aprovação ética, sendo que eu poderia só aprovar no Comitê de Ética e na Anvisa, eu tenho mais uma instância regulatória que vai aprovar, que é a CONEP. Já a multinacional tem que aprovar pela CONEP, porque os laboratórios vão vir de fora. Então, eles acabam tendo as 3 instâncias regulatórias, mas para quem trabalha numa nacional, só teriam 2 instâncias, né? Então, isso é um gargalo, é um dificultador.
gerenciamento de dados, né? Então, hoje a gente não tem empresas que têm CRF eletrônico. Então, assim, a gente sabe que tem algumas, mas é muito para a nacional é muito caro contratar um gerenciamento de dados, às vezes de uma empresa que ela é multinacional, né? Que ela presta serviço, que é uma CRO. Então a gente tem que ficar negociando esse valor. Então também gerenciamento de dados é uma coisa que é muito caro, né? Eu vejo que é um dos serviços hoje em dia que é o serviço mais caro que tem. Já para a multinacional, ele já vem no pacote, né? Porque a gente brinca, né? A conta para a multinacional é dividida em várias subsidiárias, né? Quando você tem uma nacional, ela paga a conta como um todo. Então, fica caro. Então, a gente vai colocando... Não que a gente não viabiliza o projeto, a gente viabiliza, mas a gente faz escolhas. Então, isso é muito importante. Quando a gente está viabilizando vários projetos, a gente vai escolhendo quais a gente vai priorizar. Por quê? Porque existe um custo, existe um tempo que a gente vai gerenciar esse projeto de pesquisa clínica. Ele não é assim, ele não começa hoje e acaba, ele demora 1, 2, 3 anos, isso vai depender do que a gente está estudando, qual a molécula, qual é a doença, né? Então, a farmacovigilância também é uma, às vezes a gente tem que terceirizar, porque ela é específica para a área de pesquisa clínica, e o custo da CRO. Às vezes a gente não tem aquele monitor que vai fazer aquela monitoria daquele estudo, a gente tem que acabar terceirizando e seu custo é muito grande. E então tudo isso faz com que assim, a gente tenha essas dificuldades na hora de você ter um estudo com desenho diferente, né? A pólice de seguro, né? Eu sempre falo, é muito difícil a pólice de seguro, porque os desenhos mudaram, eles não são mais aqueles desenhos clássicos de fase 3. Então, existe um biomarcador diferente, uma análise diferente, ou a doença é uma doença rara. Pode deixar meu copo, meu prato lá, que eu já vou lavar daqui a pouco, aí tá? a gente tem que acabar explicando quais são os tipos, todas as dificuldades do estudo, quais são as doenças. Então, isso é muito importante também na hora que a gente está contratando uma pólice de seguro, porque ela é uma pólice de seguro local, não é global. Então, a gente acaba tendo alguns entraves, porque a gente acaba demorando para contratar, porque a gente tem que ir um passo atrás. A gente tem que explicar para a pessoa da pólice qual que é o nosso estudo, o que a gente quer, a gente acaba colocando um médico para ajudar a gente, né, para dar essa segurança. Então, a gente acaba fazendo um dossiê também para as seguradoras, né? Um grande gargalo acho que mais para a empresa nacional, são a contratação de produção de placebo. Quando a gente tem o placebo no nosso estudo, é muito difícil, porque eu não posso parar, às vezes, a fábrica para produzir meu placebo. Eu tenho que produzir isso, e às vezes eu não tenho quem faça isso aqui no Brasil. Então, o que eu tenho que acabar terceirizando? Então, isso também é um grande dificultador que a gente vê. O que a gente vê também do centro, o que a gente também vê na hora que a gente está dos centros de pesquisa clínica, né? Então, o que a gente vê que a gente precisa melhorar para poder receber esses novos projetos de pesquisa, né? É quando o centro está recebendo o projeto de pesquisa. Quando ele está recebendo aquele projeto de pesquisa, ele tem que avaliar, gente, ele tem que avaliar antes dele aceitar. Faz sentido eu receber esse projeto? Eu vou conseguir conduzir ele no meu centro de pesquisa? Eu tenho algum estudo que compete? Eu tenho alguma coisa que ele é um dificultador para mim poder realizar? Então, na hora que eu estiver lá no feasibility do projeto, estudar, sentar, estudar aquele projeto, ver se realmente vale a pena eu aceitar aquele projeto, eu vou conseguir conduzir. Então, esse também é um grande desafio, né? Então, eu acho que o grande desafio é a gente selecionar novos centros, né, de pesquisa clínica em outras regiões, como Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Então, a gente vem em busca de novos centros de pesquisa, porque a gente vê que a região Sul e Sudeste estão saturadas, né? E treinar esses centros, né? A gente vê que centros novos não têm experiência, então a gente também está treinando esses centros e também treinando nessas novos desenhos de estudo, ajudando eles a se profissionalizarem. Então é importante os centros se profissionalizar para poder conduzir os estudos clínicos com essa alta complexidade, né? Ele tem uma estrutura adequada, né, para a gente poder alocar nossos estudos lá, uma salinha, onde a gente vai guardar nossa medicação, uma farmácia, onde vai ser coletado. Então, é muito importante a gente ter um centro de pesquisa clínica bem montado. Outra coisa importante são os contratos, né? Então, a gente vê que os contratos ainda demoram muito para avaliação, né? O fluxo de avaliação demora muito.
E agora, com esses novos desenhos, ficaram piores, porque ele é muito complexo. Então, o advogado ele tem muita dúvida. Então, assim, o que a gente pode fazer para facilitar? Porque para a gente também é muito difícil, né? Esses novos desenhos de estudos, né? Porque ainda mais os adaptativos, que no meio do estudo gera uma emenda e o paciente troca de braço. Então, assim, às vezes o advogado não entende, mas por que vai acontecer isso? Então, assim, como fazer, né, com que a gente consiga explicar isso para todo mundo, todo mundo que trabalha na pesquisa clínica, que está participando daquela pesquisa, né? E principalmente das áreas de suporte, né? Que eu acho que são as mais difíceis, que não estão diretamente ali com a gente no dia a dia, né? Hoje a gente tem a LGPD, a LGPD é um grande entrave para a gente, porque a gente tem que seguir regras, não é um entrave, a gente já segue, mas existe a LGPD, imagina se você está fazendo isso descentralizado. Então, o paciente autorizou a gente levar a medicação na casa dele, o paciente autorizou o laboratório lá fazer uma coleta, o paciente autorizou a gente fazer uma medicina via teleconferência, né, via telemedicina. Então, tudo isso também a gente tem que pensar nessas regras. Então, a gente está preparado para isso quando a gente aceita um estudo descentralizado. Então, ter um termo de consentimento online. Então, a gente tem que pensar também, é novo, a LGPD também é muito nova para o Brasil, né? Análise dos orçamentos, né? É muito importante, quando o centro recebe um orçamento de pesquisa, ele olhar, desde o comecinho, desde quando ele foi convidado, faz sentido aquele orçamento que eu estou recebendo? Vai faltar dinheiro? Não vai faltar? Eu preciso colocar alguma taxa que tem no meu centro? Então, isso é muito importante, né? E tomar cuidado, porque às vezes assim, a gente às vezes não está enviando uns estudos que não são complexos, como estudos de retrospectivo, estudos observacionais de mundo real, e aí o centro quer cobrar um monte de taxa, né? Então, talvez fazer essa avaliação, né? Qual estudo que eu vou ter mais trabalho, que realmente meu orçamento vai aumentar? Tem estudo que a gente não vai ter tanto trabalho, né? E aí, eu acho que o centro tem que fazer essa avaliação, por quê? Porque daí eles eu vejo muito isso, né? Padroniza o valor para todos os tipos de estudo, e às vezes é um estudo menos complexo, um estudo que vai durar menos, e eu acho que esses estudos retrospectivos a gente precisa no Brasil ter, né? Dados, a gente não tem muitos dados publicados, quanto mais estudos retrospectivos a gente fazer, mais dados a gente vai ter da nossa população, então ela é muito importante. Eu acho que a atuação que o centro, às vezes o centro quer trabalhar com várias áreas, então faz sentido, eu vou ter aquele profissional, aquele médico, aqueles... Eu acho que tem que avaliar quais são as possíveis parcerias que eu tenho, quais são os médicos que eu vou ter lá para me ajudar no dia a dia, para saber se faz sentido ou não eu atuar, a minha atuação no centro de pesquisa em determinada doença. E o recrutamento também de pacientes, né? Então, às vezes, olhar para esse recrutamento, porque hoje os estudos são mais complexos, então a gente tem muito paciente que entra, ele sai logo no critério de inclusão, então conhecer aquela população que a gente está recrutando, da onde vem aquele paciente, eu acho que isso também é muito importante também quando a gente está estudando. Faz sentido? Eu vou ter aquele biomarcador, vou ter que fazer aquela coleta específica, ou algum exame muito específico para aquela determinada doença. Eu vou ter aquele participante, porque às vezes a gente promete aquele participante para a indústria, eu não vou ter. Então, também tomar muito cuidado com isso, né? E para os comitês de ética, né? O que a gente vem observando com esses novos desenhos de estudo? A gente sabe que lá fora existe já, a gente brinca que são as reuniões com os órgãos regulatórios, né? Então, com a FDA, então as indústrias farmacêuticas vão lá, submetem seus projetos, vão lá para conversar. Eu acho que isso está começando no Brasil também, a gente se aproximar dos órgãos regulatórios como a Anvisa, a Conep, discutir os nossos projetos. Vamos discutir, faz sentido esse protocolo aqui para o Brasil? Existe algum... o desenho está bom? O medicamento comparador que a gente colocou no estudo faz sentido? Eu acho que a gente precisa agora estar mais próximo, né? Então, isso já é feito lá fora, né? Essa prática já é feita com os projetos lá de fora, mas, assim, para os nossos projetos aqui brasileiros, a gente tem que ter essa proximidade com os órgãos regulatórios até para saber se os projetos que a gente está desenhando faz sentido. E o que a gente vê muito é essa falta de harmonização entre os pareceres dos comitês de ética nos estudos multicêntricos. Então, a gente vê cada CEP dá o seu parecer, são pareceres muito diferentes, ou às vezes é um estudo de mundo real, eles acabam colocando vários empecilhos, só que assim,
É um estudo observacional, onde eu vou observar a conduta do médico naquela determinada doença, qual o medicamento que ele usa, e aí tem várias pendências. Ou é um estudo de oncologia, que a gente brinca, que é para tratar até a progressão do paciente, e a gente vê lá a pendência, qual a medicação pós-estudo. Então, assim, a gente vê muita coisa nesse sentido também, né? Então, acho que a gente precisa dessa harmonização dos processos no comitê de ética, é muito importante isso para a gente, né? Por causa das análises exploratórias, quando tem um marcador biológico, um marcador tumoral, então é muito importante a gente ter uma harmonização nos pareceres. Então, a gente vê que a gente não tem, principalmente nos projetos desses novos desenhos. Então, vem várias pendências dos estudos adaptativos. Mas por que vai ter outro braço? Por que troca? Então, talvez é chamar o pesquisador também por uma reunião pré, comitê de ética, para ele poder explicar para vocês o desenho. Porque ele é médico, ele vai poder explicar para o comitê de ética no detalhe, né? O que a gente também vê são a aprovação das emendas, né? Demora muito quando você manda uma emenda para aprovar. E a gente não consegue colocar aquela emenda para poder... A gente não consegue colocar a emenda porque ela não aprova. Então, o centro não consegue fazer com que a gente consiga trabalhar com a emenda daquele projeto aprovado no centro de pesquisa. Então, também, quando receber uma emenda, a emenda às vezes é uma coisa prioridade, porque tem algum exame específico, porque vai ter alguma, por esses estudos de plataforma, vai ter uma outra plataforma, vai ter outro medicamento, então é importante com que os pareceres sejam mais rápidos. Eu não vejo assim que a gente vai, que nem na pandemia, que a gente teve pareceres muito rápidos, eu não vejo que a gente vai ter esse tipo de pareceres, mas talvez não demorar 6 meses, a gente passar por uns 3 meses, então é uma coisa que seria muito bom, até para dar acesso aos nossos participantes, né? Eu falo muito na dificuldade na interpretação dos protocolos, então, principalmente nos estudos de mundo real e estudos adaptativos, que eu falei para vocês, o Comitê de Ética tem muita dificuldade. Então, assim, o que a gente pode ajudar, né? Então, trazer... Eu acho que, assim, estava falando com o Léo até antes, a informação é muito importante, levar a informação para a população, então, fazer esses cursos, fazer esses encontros, para poder levar a informação... Eu acho que é multidisciplinar, não é só para quem trabalha com a pesquisa, mas são para comitê de ética, são para quem dá suporte, acho que é muito importante também. O não atendimento aos prazos, né? Então, existem prazos que a gente tem que, pela regulamentação, né, que a gente tem que seguir, e a gente vê que esses prazos, eles não são assim, as pessoas não aderem a esses prazos, não fazem com que a vigência dos prazos sejam seguidas, então demora muito para a conclusão de um parecer do projeto, então às vezes acaba atrasando o início do recrutamento do estudo clínico, né, independente se for de uma empresa nacional, de uma empresa internacional, porque tem dúvida, e principalmente por causa desses estudos novos, então acho que é muito importante isso também. E a falha nos procedimentos administrativos na plataforma Brasil, né, que são pendências inconsistentes no impacto no recrutamento. Então, a gente vê muito ainda problema na plataforma, às vezes, assim, um comitê de ética aprova, o outro não aprova, e por coisas que são pendências que não faz sentido. Então, eu acho que, assim, os comitês de ética também têm que se profissionalizar mais para a gente ser mais ágil, poder dar ao acesso aos nossos participantes, né? Outra coisa que eu acho importante é a gestão de qualidade no centro de pesquisa, né? Nem todos têm, mas a gente tem que ter um colaborador dedicado a isso, essa parte de qualidade dos estudos clínicos, criar alguns POPs no centro de pesquisa para a gente poder conduzir, ainda mais que agora os estudos são muito complexos, é muito importante a gente ter alguns POPs, principalmente para estudos descentralizados, né? Não vou começar um estudo descentralizado se eu não tiver a permissão do meu paciente para determinadas coisas. Às vezes um participante topa fazer medicina, né, a telemedicina, mas outro não. Então, a gente precisa ter essas características. Então, ter um POP de como é que eu vou direcionar, que é muito importante, ter um manual de qualidade, os indicadores, eu sempre falo, né? O bom centro de pesquisa é aquele que tem um indicador, para quando a gente vai selecionar, ele mostra, olha meu indicador, olha como meu comitê de ética aprova, olha como o meu tipo de contrato, quanto tempo demora, então sempre o indicador é muito importante. Né? E assim, eu acho que tudo é novo para todo mundo, né? Para todo mundo que está trabalhando é muito novo, todos os desenhos de estudos. Então, assim, é um grande desafio da gente conseguir fazer com que a gente seja mais ágil, mais rápido para fazer esse tipo de aprovação em todo o tempo.
Uma coisa que eu falo também que eu acho que é muito importante é o conteúdo científico, né? Então, o centro de pesquisa, ele tem, assim, muito dado científico, gente. Ele tem um banco de dados precioso, né? Então, ele que cuida do banco de dados dele, aí dos dados epidemiológicos. Então, ele mesmo pode fazer estudos de iniciativa dele mesmo, para ele conhecer o público dele, né? Estudos de dados epidemiológicos, estudos observacionais, isso é muito importante. E o centro levar isso para quê? Para eventos regionais, nacionais, internacionais, fazer pôster, resumos. Eu acho que a gente tem que melhorar as publicações, né? Então, não ter medo, publicar mais, apresentar isso em congresso, né? Apresentação científica, e até falando das dificuldades. Olha, quando eu fazia estudo fase 3, era assim, agora que eu faço esses estudos com desenhos diferentes, quais são as minhas dificuldades? Levar isso, eu acho que esse compartilhamento é muito importante. E eu acho que isso a gente tem que levar mesmo em congresso, compartilhar, né, em lives como essa, eu acho que é muito importante mesmo. E outra coisa que eu acho que eu trouxe como um ponto também de a gente tem que melhorar no treinamento, né, na nossa reciclagem. Onde a gente vai buscar essa educação continuada, esses cursos de atualização? A gente precisa, né? Então, eu sempre falo, a gente tem que trazer parceiros que saibam, que tragam essa informação para a gente poder estar se atualizando, porque é muito diferente hoje, né? Hoje a gente é muito rápido. Eu falo que depois do Covid, tudo ficou muito rápido. Então, a gente precisa aprender para poder também evoluir, para a gente poder ter novos estudos no Brasil, ter cursos de boas práticas, esses aspectos regulatórios, porque vai mudar muito, porque os desenhos são diferenciados, ter curso, né, ler toda a legislação vigente, ela está mudando, então é importante a gente estar lá no dia a dia, o que mudou, o que não mudou, o que eu preciso saber mais, o que eu preciso perguntar. O idioma, eu acho assim, a gente não faz nada mais sem saber o inglês, porque a gente consegue fazer muito curso lá fora. Então, assim, esses cursos de educação continuada, a gente tem muito curso gratuito fora. Você entrar em universidades fora, na DUC, alguma delas, você consegue, ou até curso de graça, não precisa ser pago, para você fazer essa atualização. Então, o inglês, ele é fundamental. Então, aqui, eu acho que era essa minha última apresentação, eu quis trazer, minha última slide, eu quis trazer para vocês, assim, quais são as grandes dificuldades para a condução desses estudos que agora são diversificados, deve estar chegando ainda um monte que a gente não conhece, que tem lá fora, né? Então, assim, o que a gente pode fazer para melhorar junto, né? Então, eu acho que depois a gente pode discutir, né, Léo, no final, vocês trazerem as dúvidas com vocês, aí tem o Gui também, que ele vai falar um pouco de mundo real, e depois a gente pode discutir junto, porque ele também era da pesquisa, né? Obrigado, Viviane. Adorei as suas colocações e já tenho aqui várias perguntas para a gente discutir e debater, mas nesse momento eu vou chamar o nosso próximo palestrante, né, Guilherme Julian. Julian, eu estou falando o seu nome correto? Eu tenho medo de estar falando. Tá. Porque eu tenho um amigo. Tá. Eu tenho um amigo que tem um pouco um pouco diferente para o mesmo sobrenome. Então, eu te agradeço novamente a aceitação do convite e te passo a bola para que a gente continue aí e posteriormente a gente faça as discussões. Obrigado. Perfeito. Só deixa eu colocar o fone, porque está rolando um cachorro alto aqui. Pronto. Deixa eu colocar a minha tela, só um segundo. Antes de qualquer coisa, até de começar a fala, de fato, queria falar que é muito legal, tá, né? Muito bom dividir aqui o espaço com a Vivi e com outras pessoas, que eu estou vendo aqui os nomes de pessoas que passaram na vida profissional, e a Vivi, com certeza, ajudou muito, foi uma parte muito importante, porque a gente vem fazendo essas discussões desde lá do começo, desde que eu comecei esse tais, assim, eu não vou entregar muito tempo, mas quando eu comecei, basicamente, a gente trabalhava junto, em conjunto, em projetos em conjunto. Eu vivi, então, acho que
É muito bom poder dividir isso aqui dividir essa fala com você, Vivi, e também, claro, te agradecer, porque, obviamente, aprendi e cresci muito junto com você também. E aí também acho que um pouco dessa transição entre estudos clínicos, que a Vivi acabou de trazer, para estudos de mundo real, eu tive muito disso, porque eu trabalhava exatamente desenhando estudo clínico. Então, desenhando estudo fase 1, fase 2, fase 3, e teve um momento que eu trabalhava em uma consultoria, em que de manhã eu fazia um estudo fase 2 comparativo e à tarde eu fazia um estudo descritivo de vida real. A minha cabeça bugava, porque eu falava, bom, estou comparando A e B aqui, tudo bem, eu entendo, mas depois eu falava, para que eu vou querer saber qual é a duração de uma hospitalização de uma doença tal no Brasil, né? Então, foi uma transição que para mim foi na época foi interessante. Falei, mas como assim? Como que se usa isso? E obviamente a gente vai aprendendo, vai entendendo as funções de cada um dos estudos, e por isso até mesmo que eu gosto de começar definindo o que é o tal do real world data, o que é o tal do real world evidence, né? São palavras em itálico, chiquérrimas, buzz, né? Mas os dados de vida real são basicamente todos os dados que foram coletados fora de um estudo clínico randomizado. Bom, quase tudo, né? Então, já desmistifica aquela coisa, às vezes, que a gente tem a impressão de que é uma coisa muito complexa. Dá para ser simples, dá para ser complexo, claro. Mas esses dados, os dados de mundo real, por exemplo, eram os dados de Covid, que a gente usava em tempo real para saber se ia abrir comércio, se ia abrir comércio, quais iam ser as medidas sanitárias que iam ser tomadas. E o que é o tal da real world evidence? O que seria a evidência de mundo real? Seria basicamente pegar esses dados, essas planilhas de Excel, por exemplo, né, só para ficar didático, tem vários outros formatos, claro, e aplicar uma metodologia científica, uma pergunta de estudo, uma estatística, uma metodologia estatística em cima desses dados. Aí, de fato, a gente tem vamos dizer, uma evidência, um pedaço de evidência, vamos dizer assim, nesse contexto. Então, sempre lembrar que os dados por si só eles podem ser indicadores, mas eles não dizem, por exemplo, se tal intervenção funcionou ou não funcionou. Para isso, a gente precisa aplicar metodologia científica e estatística adequada e transformar em evidência, de fato, né? Bom, de onde que podem vir esses dados, já que eu falei que é quase tudo, né? O que seria quase tudo? Desde prontuários eletrônicos ou prontuários em papel, que a gente ainda tem muito prontuário em papel aqui no Brasil, dados de consumo, ou seja, até dados de farmácia, de consumo OTC, né, de venda livre, medicamentos de venda livre, por exemplo. Dados de contas médicas, ou seja, sempre que a gente faz algum tipo de procedimento hospitalar, por exemplo, seja no sistema privado, isso vai passar por uma conta médica, isso vai virar um dado de vida real, ou até mesmo no SUS, claro que também existem os dados translacionais que vão, por exemplo, para o sistema do DataSUS. Dados de mortalidade também podem ser uma possível fonte. Pesquisa de mercado, pesquisas de opinião. Temos um exemplo clássico de uma pesquisa de vida real brasileira com pesquisa de opinião, que é a Pesquisa Nacional de Saúde. Então, é um exemplo clássico que é feito a partir de, basicamente, pesquisa de opinião. O método de obtenção desse dado é através de entrevista. Dados hospitalares, dados de registros hospitalares, testes laboratoriais também podem ser uma possibilidade. Então, a gente tem uma série de possibilidades para esses dados, ou seja, para diversas fontes de dados. Então, dá para pensar em várias possibilidades de onde acessar. Eu quero começar a fazer real world data. Tem um monte de dado público, um monte de informação pública. Quase todos esses que eu mencionei são públicos. Então, para não pensar que é uma coisa complexa, um projeto grande de cara, pode ser um projeto simples, a princípio. Vocês, muitas vezes, dependendo do setor, seja um setor de prestador, seja um setor de indústria, muitas vezes todos esses setores têm dados, informações próprias, e além disso tem os dados públicos que eu mencionei, de mortalidade, de hospitalizações,
do DataSUS ou do próprio DETIS, que aí seria da perspectiva privada. Quais são os principais, vamos dizer assim, né, não exaustivo, principais fontes de dados? Seriam os dados administrativos, que nem eu mencionei. Vale sempre lembrar que os dados administrativos eles não foram feitos para responder perguntas de estudo. Então, eles vão ter vieses intrínsecos deles. Isso não é um problema, desde que a gente saiba quais são esses vieses, tenha esses vieses bem mapeados, e desde o início, sabendo se nossa pergunta não mora nesse viés, no lugar mais inseguro desse viés, para ver se essa é uma fonte adequada, por exemplo, de dados. E uma coisa que eu sempre gosto de comentar é que todos os estudos têm viés. Os estudos clínicos randomizados mais simples, os mais complexos, os mais baratos, os mais caros. E também, claro, os estudos de vida real. Então, isso sempre vai acontecer, a gente só precisa saber quais são esses pontos fracos desses estudos para que a gente possa desenhar a melhor estratégia e o melhor estudo nesses casos. Então, podemos pensar em dados administrativos, revisão de prontuário, papel ou eletrônico, inquéritos de saúde, ou seja, pesquisas nacional de saúde. No Brasil, em São Paulo, a gente tem o ISA, por exemplo, da capital, que é também um inquérito de saúde, entre outros, né? Estudos de registro, a gente tem, por exemplo, registros de câncer. Por exemplo, no estado de São Paulo, a gente tem a Fundação Oncocentro do estado de São Paulo, que tem um registro hospitalar de câncer cobrindo todos os CACONs e UNACONs para tratamento de câncer, na unidade de tratamento de câncer no estado de São Paulo, na perspectiva SUS, ou seja, a gente tem esses dados são abertos também. Até mesmo estudos de registro, que muitas vezes a gente faz, como tem o próprio Biobada, da Sociedade de Reumatologia para avaliação de biológicos em artrite reumatoide. Estudos pragmáticos, eles são um pouco menos usuais, mas são estudos intervencionais de vida real. A grande diferença de informações de vida real e de estudos clínicos randomizados seria uma validade interna e externa. A validade interna seria a verdade dentro do estudo, ou seja, quão homogênea aquela amostra, quão homogênea aquele estudo e as informações que ali estão. Nesse caso, muito mais forte nos estudos clínicos randomizados. A validade externa seria como isso pode ser extrapolado para a população em geral, quanto isso se parece mais com a população em geral. Estudos pragmáticos são estudos randomizados, intervencionais, em que se usa populações abrangentes, ou seja, populações de vida real. Estudos enriquecidos, que aí também seriam estratégias mais recentes de desenvolvimento de estudos de vida real, seriam estudos que a gente usa mais de uma fonte de dados para encontrar uma pessoa. Por exemplo, quando eu vou a um hospital, se cria um dado, uma informação de contas médicas a meu respeito. Isso é um dado, é uma informação que pode ser avaliada para, por exemplo, ver qual que é o custo de tal tratamento. E, ao mesmo tempo, eu poderia responder uma pesquisa de qualidade de vida. Então, seriam duas fontes diferentes no mesmo paciente. Então, me encontrar basicamente nas contas médicas e aplicar, por exemplo, um questionário de qualidade de vida ou de outras informações que possam ser relevantes e importantes para a condição clínica, né? E como que todos esses atores no sistema de saúde, são muitos, podem usar ou estão já usando, né, esses dados de mundo real, essas informações, essas evidências muito mundo real muitas vezes. Então, desde os provedores que podem tomar uma decisão mais próxima da sua realidade, ou seja, mais próxima da realidade Brasil-SUS, ou mais próxima da realidade Brasil perspectiva privada também, para ter escolhas de tratamento, avaliações de performance, até mesmo de programas, e até de engajamento, de ativação de paciente. Os pagadores, em ambas perspectivas, SUS e não SUS, cada vez mais tem uma maior pressão por custos, então cada vez mais se demanda informações relacionadas a custo, quanto se custa tratar tal doença, qual que é também a efetividade, mas principalmente quanto que hoje eu gasto com tal intervenção, com tal área terapêutica, para que, por exemplo, uma tecnologia nova possa ser introduzida e eu ter uma noção melhor de quantos pacientes eu vou ter que incluir,
vão ser elegíveis para essa tecnologia. Gestão populacional, então, desde a perspectiva de encontrar pacientes ou populações de alto risco para certa intervenção, para certo desfecho, para uma hospitalização, que não só tem a carga clínica, emocional para o paciente, mas também tem a carga econômica para o sistema de saúde. Então, se eu encontro essa população e evito que essa população tenha um desfecho como uma hospitalização, é uma gestão de saúde muito interessante, muito importante, feita através desses dados de vida real. No ambiente regulatório, a gente tem a discussão acontecendo em diversos países no mundo. Então, nos Estados Unidos, com o FDA, tem muita discussão de como usar esses dados de vida real para a expansão de bula ou a manutenção de registros ou até mesmo a aprovação. E aí tem alguns casos em que esses dados, por exemplo, podem ser braços controle, ou seja, um braço intervencional de uma intervenção nova e um braço controle com dados de vida real. Isso é uma coisa que já aconteceu, já temos alguns exemplos no Brasil e fora, aliás, que foram aprovados no Brasil e que foram realizados fora. No Brasil, a gente tem essa discussão acontecendo com a Anvisa vem demonstrando interesse e engajamento nesses eventos com o ICH. Então, é uma discussão também viva aqui no Brasil, não é coisa de gringo, como muitas vezes a gente pensa. Então, além disso, quando a gente pensa uma outra perspectiva, seria acesso ao mercado. Então, quando a gente vai, por exemplo, entender qual é a quantidade de pacientes que seria elegível a tal tecnologia, isso melhora muito a possibilidade de você ter um acesso, por exemplo, uma incorporação na perspectiva SUS de uma tecnologia mais refinado quando a gente tem essa informação real mais próxima da nossa realidade, né? Porque se a gente pega um estudo epidemiológico feito na Inglaterra, se é o único disponível, legal, interessante, porém não é a realidade SUS, não é a realidade de uma operadora de saúde pequena, média ou grande que seja. E nós, como pacientes também, seremos ou seremos em algum momento da nossa vida algum paciente, isso é inevitável. Cada vez mais a gente tem devices digitais, então a gente gera dados diretamente da nossa perspectiva, cada vez mais de maneira mais fácil. Aqui expandindo só um pouquinho da parte de informações, dados de vida real para a tomada de decisão regulatória, a gente tem uma movimentação muito forte no FDA, além do FDA no Canadá, na verdade até no FDA a gente tem coisas mais atuais, esse slide não está tão atualizado, a gente tem alguns exemplos, inclusive. Na própria Europa também a EMA acaba trazendo bastante também essa discussão, mas além disso a gente tem também Taiwan, China, que acabaram liberando e fazendo diretrizes para a utilização de dados de vida real, por exemplo. Entre outros, a própria Austrália também tem uma discussão importante com isso. Então, basicamente, é uma discussão que hoje em dia está acontecendo por conta de que vale a pena ou faz sentido eu ressubmeter uma população que já foi exposta a uma medicação e eu ressubmeter isso dentro de um estudo clínico fechado, vamos dizer assim. Isso seria correto do ponto de vista ético, já que a gente já tem esse dado? Então, esse tipo de discussão vem sendo utilizada para pensar como utilizar esses dados de vida real para possivelmente uma tomada de decisão na perspectiva regulatória também. Basicamente, aqui tem um resuminho, né, do sistema de saúde brasileiro, que é bem resumido na perspectiva pública e privada, mas só para mostrar que todos esses atores, eles usam ou já usaram estudos de vida real, desde a CEMED para precificação de medicamentos, até a Anvisa, que tem alguns exemplos de expansão de bula que saiu, acho que no ano passado, expansão de bula para a população pediátrica, de vacina. O Ministério da Saúde usou a gestão da pandemia inteira, por exemplo. A Conitec, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia do SUS, usa com frequência, sugere estudos também. E aí também, além da questão centralizada de acesso a tecnologias e a saúde centralizada
como na Conitec. Os acessos estaduais e municipais também têm muitos exemplos de utilização e podem se beneficiar muito desses dados. Também não podemos esquecer do grupo de pacientes. Grupos de pacientes têm ganhado cada vez mais notoriedade para uma maior discussão de uma saúde baseada em valor, uma centricidade no paciente. Então, até mesmo na própria Conitec, hoje em dia, a gente tem uma cadeira para esses pacientes, para um relato, um depoimento de pacientes que já utilizaram ou usam a tecnologia, por exemplo. Então, esse grupo de pacientes também pode, e muitas vezes já utilizou esses dados de vida real. Agora, pensando na perspectiva de um lançamento de um produto, de uma tecnologia, em qual momento desse produto eu posso utilizar uma evidência de vida real? Em todos, de maneiras diferentes, claro, e com finalidades diferentes. Então, desde o desenvolvimento, seja para identificar qual que é a necessidade médica não atendida dentro de uma população, ou seja, qual é uma necessidade, uma subpopulação que não esteja sendo bem manejada, bem tratada, até mesmo entender qual que é a carga da doença, ou seja, quanto custa tratar essa doença, o quanto que um paciente de tal doença é hospitalizado, o uso de recursos, pensando até em gestão de recursos, aí eu digo leitos hospitalares, entre outras coisas. Até mesmo no desenho de um estudo clínico. Então, essa população existe aqui no Brasil, na prática, porque às vezes a gente fica no campo teórico e até já tive algumas experiências passadas em que chegava um estudo da Global, que nem a Vivi comentou, chega, bom, aqui no Brasil, bom, é legal que ele precisa ter falhado o tratamento A, B ou C, esses tratamentos não estão disponíveis no Brasil. Como é que faz? Então, não, óbvio que essa lacuna, esse gap de diferenças de tecnologias disponíveis já está cada vez menor. A gente tem uma diferença de tempo entre aprovação internacional, FDA e EMA, e Brasil muito menor do que 8, 10 anos atrás. Mas ainda assim tem outras coisas que a gente precisa entender. Qual que é onde que a gente vai usar qual vai ser o centro que a gente vai usar? Qual vai ser o centro que vai recrutar mais ou menos? Quem tem mais desses pacientes, por exemplo? Até, por exemplo, depois da aprovação dessa tecnologia, você ter ideias de segurança a longo prazo e efetividade. A efetividade nada mais é que a eficácia em mundo real, ou seja, a eficácia com uma população mais abrangente. Além disso, que nem eu comentei, a gente pode usar esses estudos de vida real, por exemplo, para ter uma maior claridade do tamanho de uma população a ser submetida a uma agência de tecnologia, de avaliação de tecnologia em saúde, como Conitec, como CoSaúde na perspectiva privada. Agora, aonde eu posso pegar esses dados? Eu já citei alguns exemplos de fontes de dados, né, de dados de mundo real que a gente pode utilizar, mas a gente sempre tem que lembrar que é um trade-off, é um balanço entre as distintas bases. Quando a gente pensa em bases administrativas, elas geralmente são muito abrangentes, ela cobre a população inteira, por exemplo, os DataSUS e os dados da ANS também cobrem, nesse caso, 25% da população, porém a gente não tem uma profundidade clínica muito grande, muitas vezes. Então, para que eu preciso desse estudo? Para que eu preciso dessa informação estrategicamente, cientificamente? Então, como que eu vou utilizar esses dados? Se é uma coisa mais, vamos dizer assim, mais populacional, muitas vezes esse tipo de informação administrativa, esse tipo de dados de DataSUS, por exemplo, vai funcionar muito bem. Se a gente precisa ter, por exemplo, um pouco mais de informação clínica, e os registros de câncer podem nos ajudar, por exemplo, não só eles. Até que, às vezes, a gente precisa, de fato, aquela profundidade clínica, dependendo qual é a finalidade. Que nem eu comentei, temos diversos atores do sistema de saúde, depende qual é o alvo, qual é a intenção desse estudo. Se a gente precisa de dados clínicos ricos, a gente vai ter que ir, muitas vezes, para estudos que sejam site-based, ou seja, que sejam com centros de pesquisa ou até mesmo com prestadores de prontuários eletrônicos, que seja, mas aí são estudos mais focados em menor abrangência. Eu vou trazer um pouco de alguns exemplos
porque eu acho que é sempre mais interessante quando a gente traz alguns exemplos. Nesse caso, exemplos brasileiros, porque senão, de novo, fica parecendo coisa de gringo, e parece, o nome já é em itálico, então, trazer exemplos de evidências de vida real, de fato, brasileiros. Esse aqui são, por exemplo, o primeiro que eu vou trazer, ele inclui duas bases de dados, a base CIA e a base CIH. A CIA é o Sistema de Informações Ambulatorial do SUS, e a CIH, Sistema de Informações Hospitalar do SUS também. Dentro dessas bases, na base ambulatorial, a gente consegue ter todos mapeamento de como é utilizado e, consequentemente, outros desfechos, mas de todos os medicamentos do CEAF, então do componente especializado de assistência farmacêutica 1A e 1B. Então, não a atenção primária, mas os de alto custo, a gente consegue ter esses medicamentos mapeados e ao nível de paciente mesmo. Então, a gente consegue chegar na granularidade do paciente. O tema de informações hospitalar seriam, de fato, os procedimentos, as internações hospitalares que têm acontecido na perspectiva hospitalar. Esse daqui é um exemplo de como um estudo de vida real pode ser utilizado para mostrar a necessidade de uma intervenção, de um melhor gerenciamento de uma carteira ou de, nesse caso aqui, na perspectiva SUS, de pacientes com diabetes tipo 2 que tenham tido algum tipo de manifestação macrovascular. Esse aqui foi um estudo que a gente incluiu 1.600 pacientes. E o que é interessante pensar isso do ponto de vista clínico seria se a gente identifica esses pacientes, quais são os pacientes com fator de risco para alto custo ou para ter uma hospitalização e, de fato, ter, de novo, seus custos aumentados. Isso nos ajuda, por exemplo, a pensar em medidas educativas, às vezes, pensando em diabetes, que é uma doença multifatorial, que não é só a medicação, tem muito relacionado a hábitos de vida. Então, a gente fez esse estudo, identificou esses pacientes que tinham tido um evento macrovascular, esses 1.600 pacientes, e a gente consegue ver aqui que depois do evento cardiovascular, o custo aumenta muito, obviamente, por conta desse evento, porém ele continua alto. Então, é interessante a gente conversar e trazer essa discussão do ponto de vista de saúde pública e também de gestores de saúde, porque se a gente encontra intervenções que podem ser só educativas também, a gente tem possibilidade de abaixar o número desses pacientes e diminuir esse custo no geral. Nesse estudo, a gente fez um modelo para identificar fatores prognósticos de pacientes de alto custo, ou seja, quem que seriam os pacientes, quais seriam os fatores de risco para um paciente ser de alto custo. E a gente encontrou, por exemplo, que o evento macrovascular aumentava em 5 vezes a chance de ser esse paciente, por exemplo. Esse estudo ele foi publicado na Journal of Medical Economics, que é uma revista bastante conhecida na parte de economia da saúde. Esse outro estudo aqui é relacionado à efetividade comparativa de duas tecnologias no tratamento de esclerose múltipla. A gente encontrou 2.800 pacientes que tinham feito pelo menos 2 linhas de tratamento em esclerose múltipla. Para você avaliar a eficácia e efetividade em esclerose múltipla, a gente pode a medida clássica é a taxa de surtos. A taxa de surtos ela pode ser feita ambulatorial, e aí seria só uma infusão de um corticoide, ou hospitalar. Nesse caso, a gente não conseguia pegar bem a informação ambulatorial por conta de registro, porque tinha um viés no registro ambulatorial por conta de ser uma base de reembolso. É um registro muito, muito mais baixo. O valor, então, tem um viés de preenchimento. Mas o hospitalar, não. Então, a gente acabou pegando e comparando essas taxas de hospitalizações anuais desses dois grupos com duas metodologias estatísticas para balancear esses grupos, score de propensão e ponderação de probabilidade inversa. E a gente acabou publicando esse estudo na PLOS ONE, que é uma outra revista bastante conhecida na área médica. E esse aqui é acho que tem só mais esse exemplo de estudos de vida real aí focados na perspectiva
do público em geral, ou seja, o público leigo, para todo mundo conseguir entender. Foi um estudo que a gente fez a avaliação de custos diretos e indiretos de câncer no Brasil. Então, esses dados de vida real, eles foram necessários para alimentar todo esse estudo. Isso saiu em forma de white paper. Foi um estudo que foi feito com a Interpharma, a Oncoguia, com a Associação de Pacientes de Oncologia, e a Sociedade Brasileira de Oncologia. Então, para mostrar para o público em geral, não só a comunidade científica, inclusive parlamentares, todos os atores, a importância de um melhor manejo de câncer e quanto isso custava para o país de fato. Tem mais 2 exemplos que eu vou ser bem rapidinho, porque o meu tempo está estourado. Esse aqui é um outro estudo que a gente fez com avaliação de sistema de vigilância do Sinan para hepatite A, para avaliar qual que era o impacto da introdução da vacina de hepatite A no Brasil. E a gente conseguiu avaliar que depois da introdução dessa vacina em 2014, a gente teve pelo menos a diminuição de 14 mil casos que foram evitados e uma diminuição significativa nos custos ambulatoriais e hospitalares no SUS. Então, é um estudo bem bonito nessa perspectiva metodológica, porque a gente consegue ver, de fato, que a intervenção diminuiu o número de casos. Esse aqui é um exemplo de gestão de carteira, ou seja, gestão de saúde e identificação de pacientes de alto risco de diabetes tipo 2 para hospitalização. Aqui foi um estudo feito com machine learning, então aprendizado em máquina, para identificar esses pacientes e essa população de alto risco para potencialmente uma gestão melhor dessa mesma população e evitar talvez esses eventos. Esse aqui é só um exemplo de como se pode usar esses dados de vida real para recrutamento, para escolher centro de pesquisa clínica. Então, bom, onde que tem mais CID, mais internação por pneumonia, por câncer de mama, por qual que seja a informação que a gente quer, e cruzar isso com outros dados de pesquisa clínica, como ter um coordenador de centro, não ter, esse tipo de coisa. E acho que, basicamente, esse aqui é um último exemplo quanto a custo-efetividade, os dados de vida real para alimentar um modelo de custo-efetividade. Mas acho que, basicamente, isso fica de último recado, de que a gente pode usar esses dados de vida real de várias maneiras, mas é sempre importante, se a gente for conduzir um estudo de vida real, se for pensar em um estudo de vida real, pensar para que a gente vai usar, aonde ele vai ser conduzido, qual a perspectiva, SUS, não é SUS, vai ser Brasil, vai ser América Latina, qual o cronograma do orçamento. Não é uma coisa de 10 dias, nem de R$1.000, de quanto que se tem, e pensar também para modular e fazer um estudo adequado para isso. Os objetivos e a área terapêutica, por exemplo. Estourei meu tempo, peço desculpas e agradeço o convite. Obrigado, Guilherme. Obrigado novamente, Viviane. Eu estou aqui cheio de dúvidas, cheio de perguntas para realizar. Mas, antes de tudo, eu queria dizer que após a apresentação de vocês, eu confesso que eu tinha um conhecimento um pouco não tão vasto, né? Não tão, que eu diria, agradável em relação ao que eu gostaria de ter nos 2 temas. Então, inclusive, eu pensei, ao iniciar, né? Nós estamos falando de estudos clínicos diferenciados pela Viviane e real-world evidência, ou dados de evidência de mundo real, que, na minha concepção, estaria mais ao final do estudo como um dado adicional. E aí eu vejo a palestra dos 2, né? E eu vejo que todos os 2 são empregados no início, meio e fim, em qualquer estudo, em qualquer possibilidade de realização de pesquisa. Então, peço desculpas por esse meu conhecimento não tão profundo, principalmente em Real World Evidence, e agradeço a Viviane mais uma vez pelo tema. Eu queria fazer inicialmente para vocês a seguinte pergunta. Vocês estão trabalhando naquilo que eu chamaria de the edge, né? No limite do conhecimento, ou com desenhos diferenciados em pesquisa clínica, ou no uso de uma aplicação, uma ferramenta, um conhecimento como
evidência de mundo real, no registro, manutenção e talvez até na concepção da ideia de um medicamento, né? Então, é uma pergunta que eu vou fazer assim: qual a principal preocupação de vocês que estão lidando nesse limite, né? O que preocupa vocês? As 3 palavras que vierem à cabeça. Podemos começar com a Viviane. Por favor, Acho que é a falta de conhecimento. A gente não conhece, então a gente tem que estudar. Eu acho que para mim assim, é a falta de conhecimento, né? E querer aprender muito, né? Bom, para mim, eu acho que não é, eu acho que é o pouco uso. A gente tem tanto dado hoje em dia, dá para fazer tanta coisa, não vai responder tudo, mas se responder 1/3 está bom demais. Então, eu gosto e gostaria de ver, acho que, mais uso dos dados que hoje em dia a gente já tem, como comunidade científica mesmo, no total mesmo. Sim. Eu vou... assim, a minha preocupação hoje em dia, né, principalmente nesse assunto que vocês dominam, a gente tem que costurar isso com diversos órgãos, diversas entidades, seja ela regulatória, da parte de execução, centros, né? Então, eu fico pensando até mesmo, né, da parte de registro pela Anvisa. Então, o conhecimento ele não pode ser construído somente em um dos lados, né? Ele tem que ser feito simultaneamente para que todos os entes, todos os envolvidos possam dialogar. E eu acho que essa é uma das funções que a gente está trazendo aqui, né? Com esse Por diálogo. isso que eu falei, né, Léo, que o importante quando a gente está com um projeto novo, um desenho novo, quando a gente quer fazer um desenho diferenciado, né, Gui, é levar para a Anvisa, é ter essas reuniões precoces, que nem o FDA faz lá nos Estados Unidos, que isso no EMA já é padrão, né? A indústria ir lá e conversar com os órgãos reguladores, estudar junto com eles. Eu acho que a gente faz pouco, eu acho que a gente devia fazer mais, a gente está começando a fazer, mas acho que a gente devia fomentar mais, porque acho que só assim para a gente aprender, porque é o aprendizado dos 2 lados, não só nosso, como deles também, né? Sim. Sim, educação do sistema como um todo, Vivi, concordo. Bom, eu vou seguir um pouquinho a ordem. Viviane, às vezes eu observo, né, durante a sua apresentação também, eu fiquei pensando sobre isso, eu observo uma sobreposição de funções, sabe? A gente manda um protocolo ou a gente vê um parecer de um CEP e ele está um pouco mais preocupado com o desenho do estudo, a estatística, do que as condições éticas. Não, isso esporadicamente, né? E, ao mesmo tempo, eu vejo da Anvisa, às vezes, uma preocupação ética em detrimento ao desenho do estudo e a outros fatores. Então, assim, como que a gente poderia fazer para melhorar o que é o que, quem é quem, qual é a função de quê? Né? Eu acho que cada um tem o Você seu também, papel, às né? vezes, você também observa Vejo, isso, às vezes? observo. A Anvisa, eu acho que bem menos, Léo. Eu acho que agora eles estão com esse papel da metodologia, da parte estatística, eles pegam bastante, principalmente a metodologia, o medicamento comparador que você está trazendo. Então, eu acho que eles estão, ainda mais com esses novos desenhos de estudos, eles estão ficando bem próximos para a gente discutir juntos, né? Então, eu vejo que está tendo esse conceito de proximidade. Mas eu acho que, às vezes, o comitê de ética não faz o papel que ele deveria fazer, que é a ética, né? Cuidar do paciente, né? Ele tem que cuidar da jornada do paciente no centro de pesquisa, do centro de pesquisa, saber como é que o estudo está sendo conduzido, como vai ser recrutado. Então, eu acho que é difícil, né? Então, a gente acaba, junto com o investigador, porque a gente não conversa com o comitê de ética, né? A gente tenta trazer esse tipo de informação, né? Para ver se ele para poder melhorar até nos papéis, mas eu acho que é o que o Guilherme falou, é educação, a gente precisa trazer essa educação continuada para as pessoas saberem qual que é o meu papel em determinado papel que eu estou conduzindo daquele estudo. O limiar ele é muito tênue, né? Até onde vai a ética, aliás, o que é a ética, o que é o estudo, o que é o desenho. Então, precisamos aprofundar isso. Guilherme, quem será o dono das pesquisas de mundo real?
Eu pergunto isso porque várias empresas perguntam, né? Você faz pesquisa de mundo real? E eu pergunto assim, mas o quê, né? Como? Qual dado? Ele já existe? Só vai ter uma grande rede de hospitais? Vai ter uma rede de popular, de consulta popular? Ele vai ser da Microsoft, porque ele vai dominar os mundos dos gadgets? Então, quem será? Vamos lá. Quem será? Eu confesso que eu ainda não sei. Mas hoje em dia todo mundo. Todo mundo é dono da perspectiva do dado por si só, né? O paciente é o dono do próprio dado individual dele. E como coletivo, os dados todos esses dados que eu apresentei são de dados, esses exemplos que eu apresentei, publicados em revistas internacionais, são todos com dados públicos. Então, todos nós aqui somos donos desses dados também. Hoje em dia a gente tem, né, no SUS uma governança de dados toda, por exemplo, para isso no DataSUS, e, claro, seguindo as regras da LGPD, que o próprio SUS acaba disponibilizando algumas bases de dados anonimizadas. Então, por exemplo, hoje em dia, temos os dados coletivos abertos. Então, quem pode fazer esses estudos de mundo real? Todo mundo. Inclusive, eles já existiam em 1800, quando Samuel Weiss fazia epidemiologia, fazia os primeiros estudos. É porque eu falo isso só para mostrar que estudos epidemiológicos também são estudos de vida real. A academia já faz vastamente estudos de vida real há anos. O estilo e, às vezes, o objetivo do estudo é um pouco diferente e só, basicamente, acho que seria nessa linha. Quanto a o dado individual, cada um é dono do seu próprio dado. Se a Microsoft ou qualquer pessoa, qualquer mantenedor ou curador de dados for utilizar esses dados, vai ser, ou tem que ser com os consentimentos adequados e tudo mais, de acordo com a LGPD, que aí, né, tem a parte mais legal e detalhista disso. Obrigado, Guilherme. Eu vou abrir a palavra para o nosso confrade Márcio Falti, que está com a mão levantada. Por favor, Márcio, faça a sua pergunta, e se outros também quiserem em algum momento fazer uma pergunta, fique à vontade em levantar a mão. Leonardo, boa tarde, boa noite já, né? Boa noite. Em primeiro lugar, parabenizar o professor Lauro Moreto pela honraria recebida hoje, dar meus efusivos cumprimentos aos dois apresentadores. Em outro lugar, lembrar que fiquei um pouco entristecido como um dos fundadores da ABMAIF, hoje Sociedade Brasileira de Medicina Farmacêutica, na construção de um centro para conhecimento de pesquisas. E, depois de mais de 50 anos de labuta, verifiquei pela apresentação da Viviane que muito pouca coisa mudou, ou seja, alguma coisa ainda se complicou mais. O Guilherme mostrou uma apresentação bastante elucidativa sobre os dados do mundo real e seu uso, e eu vejo que a questão tanto dos ensaios ditos exploratórios, que são aqueles estudos para registro, que são altamente controlados e seguidos, bem como os estudos de mundo real, em específico os ensaios pragmáticos e outros estudos observacionais, têm uma importância muito grande, porque o que se apresenta para o futuro dos próximos anos, tendo em vista os avanços da genética e os avanços da inteligência artificial, é que nós vamos
conseguir, provavelmente por volta dos anos 35, o estabelecimento daquilo que é a função importante da saúde pública. Você ter um sistema de ambulatório, de tratamento ambulatorial ou não hospitalar, em todos os sentidos, preventivo, curativo e evolutivo, de autoaprendizagem e um sistema de medicina individualizado para cada paciente. E, para isso, os dados do mundo real são fundamentais para se chegar àquilo que nós almejamos como finalidade da boa medicina para tratamento pessoal. A minha pergunta é, como, tendo em vista a portaria 1434 de maio de 2020, que criou a Rede Nacional de Dados de Saúde pelo SUS, e que vai concentrar basicamente toda a formação de pacientes, médicos, inovação. Essa rede nacional seria uma forma muito ampla de registro. Como é que vocês veem, tanto na área de pesquisa exploratória como na área da pesquisa de mundo real, o papel dos registros nacionais ou estaduais de saúde como centros para a realização de pesquisas que facilitem a chegada ao resultado final pretendido em 2035. Obrigado e parabéns. Obrigada, doutor Márcio. Eu acho muito importante esses centros participarem, né? Mas a minha grande preocupação é como eles captam os dados, né? Hoje a gente vê que os dados eles não são padronizados, né? Então, quando eu quero fazer um estudo, até epidemiológico, que é um estudo muito fácil da gente fazer, né? É muito difícil, porque cada um capta de um jeito, às vezes a gente não tem dados concisos, verdadeiros, a gente vê isso, né? Eu que tenho bastante pesquisa epidemiológica, eu vejo muito disso. Então, eu acho que a gente pode sim fazer, a gente deve fazer, porque é onde a gente tem o maior número de pacientes, né? O maior número de participantes, vamos dizer assim, mas eu acho que a gente precisa ver como é que a gente faz essa unificação dos dados, né? Esse é o grande problema que eu vejo quando a gente vai conduzir estudos de mundo real, né? A gente não consegue pegar os dados e unificar, estudar eles, assim, ele foi atendido, pegou aquela medicação na farmácia, foi atendido, assim, no sistema do SUS, então eu acho assim, se a gente conseguir arrumar os nossos dados, né, essa busca de dados, essa base de dados seja unificada, padronizada para todos, eu acho que aí facilita o trabalho do Guilherme, na hora dele realizar um estudo de mundo real, não facilita? Com certeza. E acho que a Rede Nacional de Dados em Saúde, né, que acho que o Márcio comentou muito bem, é um futuro muito interessante, acredito. É uma possibilidade, é um possível avanço muito legal para... tem como suas principais ideias a harmonização desses vários dados, dessas várias bases de dados do SUS e do privado. Então, uma vez que a gente tiver isso tudo harmonizado, fica muito mais fácil da gente ter um dado epidemiológico mais acurado, fica muito melhor. Além da harmonização, aí tem a curadoria desse dado, como utilizar esse dado, mas eu trabalho muito eu trabalho com a América Latina inteira, aqui já faz uns 4 anos que eu trabalho com a América Latina, e tenho bastante experiência também internacional, de discussões de fóruns internacionais.
eu acredito, quase certeza, que a base de dados do DataSUS é a maior que tem no mundo aberto. Então, ainda tem muito espaço para melhoria, mas quanto mais a gente puder usar o que a gente já tem, entendendo o espaço para melhoria, mais a gente consegue reivindicar e mostrar a força disso. Quando eu mostro para o pessoal dos Estados Unidos que tem uma base de mais de 200 milhões de pessoas, com cobertura de mais de 200 milhões de pessoas, aberta, eles ficam, como assim? Não, como? Isso aqui eu não tenho. Aí você vai na França, o pessoal tem todos os dados super esmiuçados também de dados de contas a pagar. Eles falam, e como é que funciona? Demora 8 meses para eu ter acesso ao dado, e aí eu tenho acesso ao dado, e aí eu tenho que pagar tal coisa, acertar tal coisa, e cobre 50 milhões de pessoas. Então, eles ficam muito assustados com a quantidade de informação que a gente tem. Tem um monte de pontos de melhoria, com toda certeza, mas acho que é legal a gente pensar pensar positivamente com o que tem, tentando melhorar, sempre tentando melhorar, porque e com isso tem que usar mais, cada vez mais, não tem jeito, tem que usar o dado para você saber o que funciona, não funciona, porque de fato tem muita coisa às vezes, porque é um dado de reembolso, então às vezes não funciona para você avaliar tal coisa, outra coisa funciona melhor, então tem que olhar caso a caso. Tomara que isso vá se harmonizando e ficando cada vez melhor. Obrigado, Márcio, pela sua pergunta. Se ainda há alguma pergunta, doutor Márcio, fique à vontade. Não. Eles exploraram o ponto fundamental, que é justamente a padronização dos dados. Isso é uma coisa que depende muito de educação médica, da educação dos pesquisadores e dos médicos em ambulatório. Então, nós já deveríamos, neste momento, estar pensando nos currículos escolares de faculdades para justamente começar a abordar esses aspectos ligados a toda esta evolução. E grandes problemas irão aparecer, tanto do ponto de vista de segurança de dados, a parte ética, a influência da inteligência artificial, o uso de sistemas de autoaprendizado em sistemas de inteligência artificial. Você consegue controlar o início, mas depois você não tem mais a força para determinar e respeitar do ponto de vista ético aquilo que foi prometido. Então, a mudança que nós vamos sofrer nos próximos 5, 10 anos é terrível, mas é muito importante. Era isso, Concordo. obrigado. Obrigado, confrade Márcio. Eu queria dizer também que eu fiquei muito feliz numa época que houve a formação da EBSER, né? Que era uma rede de hospitais públicos. Eu fiquei imaginando, olha quantos dados a gente poderia ter, né? Em função dessa administração única de todos os hospitais aí gerenciados por essa... Seria um avanço, né? Eu espero que eu não sei como anda, mas eu espero que esteja caminhando. Eu tenho uma promessa de terminar o nosso encontro às 19h30. Né? Então, dado o nosso tempo, eu vou fazer uma última pergunta da audiência para vocês. Então, Viviane, tem uma pergunta perguntando sobre o que fazer quando o recrutamento não está contente, quando ela está aquém do que deveria estar. Tá baixo, Na sua experiência. Então, eu acho que a gente tenta... eu acho que assim, uma coisa boa é fazer divulgação mediante a autorização do Comitê de Ética, então, fazer essas promoções é muito importante, falar com médicos parceiros para encaminhamento de paciente, e aumentar, assim, também a gente sempre pensa em aumentar o número de centros participantes ou conversar com o patrocinador para aumentar até o tempo de recrutamento, mas eu acho que essa divulgação
mediante autorização do CEP, ela é muito importante, né? Eu conheço muitos médicos que fazem grupo no WhatsApp, tem lugares que fazem até no rádio, né? Colocam, postando no Facebook, então acho que é uma coisa que ajuda na hora do recrutamento, mas o referenciamento de colegas, eu acho que também ajuda bastante na hora de recrutar. E, Guilherme, perguntas da nossa plateia. Como que a Real World Evidence, ou a evidência do mundo real, poderia ajudar aí nos estudos com cannabis? Essa é uma boa pergunta e vem em linha também com o que vem acontecendo com os psicodélicos, né? Então, a gente tem o caso de MDMA para estresse pós-traumático, que vem sendo discutido como uma terapia. Claro, ambiente controlado. Uma psicoterapia, 2 sessões de psicoterapia acompanhadas de uma dose de MDMA, por exemplo. Em que, muito provavelmente, já se vem discutindo, se os resultados, obviamente, seguirem o que se imagina, deve ser a primeira droga psicodélica aprovada para transtornos psiquiátricos no FDA no ano que vem. Se tudo, obviamente, der como seguir. Mas, assim, muito provavelmente existem vários estudos de vida real pequenos com essa mesma finalidade, mas, ainda assim, o estudo de vida real ele é complementar ao estudo de fase 3, ao estudo, vamos dizer, o estudo clínico randomizado. O estudo clínico randomizado ainda é o padrão ouro para uma eficácia. Na cannabis, tem uma série de áreas terapêuticas que já vêm sendo utilizadas, já tem, inclusive, evidências bastante robustas. Aí tem que ver caso a caso, porque, por exemplo, que nem eu falei, o estudo clínico randomizado como se chama, o padrão ouro para uma eficácia, por exemplo. Então, tem que ver como que está, quais são os tipos de informação, qual é a qualidade desse estudo de vida real potencialmente feito, como ele foi conduzido, mas, de fato, cada vez mais a gente está vendo esse tipo de estudo, não só para cannabis, que eu falei, para MDMA, para psilocibina também, e LSD, está uma linha muito forte, inclusive do pessoal da Federal do Rio Grande do Norte, na utilização terapêutica mesmo. Então, acho que uma coisa não substitui a outra, e também, assim, entender o que é. É a cannabis, é o canabidiol, é o THC, qual a concentração, então padronizar tudo isso da melhor forma possível, que aí sim, um estudo clínico randomizado, que inclusive já tem vários na área de canabinoides, né? Sim. Bom, infelizmente chegamos ao nosso limite, são 19h30. Eu gostaria de agradecer a presença e a palestra, né, da Viviane Castilho, do Guilherme Julián, e que falaram aí sobre os seus conhecimentos na área de novos desenhos em pesquisa clínica e de evidências de mundo real. As palestras foram brilhantes, nos trouxeram problemas cotidianos que os dois pesquisadores, né, os dois experientes convivem. Viviane, inclusive, na hora que você diz, né, que a gente não tem uma empresa para fazer um medicamento placebo, ou um consultor para desenhar um estudo, essa é a nossa situação real no Brasil, né? Infelizmente, ainda temos muito que criar e acontecer. Guilherme, você mostrou aí a evidência do mundo real e da importância que ele vai tomar, né, daqui para frente, principalmente agora com a normatização e discussão desses estudos pelas agências. Então, eu agradeço novamente a vocês, peço desculpa à audiência por não realizar todas as perguntas, e quero finalizar pedindo para que todos abram as suas câmeras para que a gente possa fazer a foto do evento. E, Lauro, enquanto isso, se você quiser falar do edital e fazer o convite aos novos membros, né? Obrigado, Leonardo. Em primeiro lugar, parabéns à Viviane e ao Guilherme pelas contribuições
sobre este tema de grande relevância para a medicina e para as ciências farmacêuticas. Eu queria lembrar àqueles que estão nos assistindo que temos um edital para preenchimento de algumas vagas na academia. Esse nosso edital está aberto até o dia 2 de abril, 2 ou 3 de abril, eu acho que vence dia 2 de abril, não tenho certeza, mas certamente não vão deixar para o último instante para se inscrever. Consultem o edital e se inscrevam para participar, tanto como membro titular, como membro associado da academia. Praticamente com esse edital, nós vamos fechar nossas vagas, que estão aí em aberto, em decorrência de vagas novas que nós abrimos, e com algumas vagas que vão ser liberadas em decorrência de transformação de categoria de alguns associados, de alguns membros titulares que passam a ser eméritos. Então, vão ter vagas em aberto. O edital está aí, vence em dia 2 de abril. Vamos considerar 2 de abril até antes, e se inscrevam, serão bem-vindos, e vão participar desses programas que nós estamos fazendo aqui, toda segunda-feira, numa palestra de alto nível, eu diria conferência de alto nível. Em palestra dá a impressão que é mais simples, é evidente que nós estamos falando em conferência. Muito obrigado e parabéns, Leonardo, parabéns, Guilherme, parabéns, Viviane, pela apresentação de hoje. Foram excelentes. Obrigado. Obrigado, Lauro. Parabéns novamente pela sua condecoração hoje como novo membro titular da Academia Farmacêutica da Catalunha. E quero ainda, para finalizar, divulgar o evento Inovação no Tratamento de Doenças Oculares, a ser realizado no dia 10/4. Quem quiser saber mais informações, no site da Academia. Obrigado, Viviane Castilho, obrigado, Guilherme Julian. E, novamente, o nosso agradecimento em nome da Academia de Ciências Farmacêuticas. Parabéns, boa noite a todos. Obrigado, boa noite. Boa noite, queridos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos.